A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos os irmãos, amigos. Hoje, sexta-feira, uma sexta-feira com uma chuva bem, bem boa, com uma chuva bem gostosa, né? Uma chuvinha no telhado. O pastor Jamil aqui, ó, preparado aqui no prato pão com ovo e um cafezinho com leite, né? Isso é maravilha, isso é bênção de Deus, bênção que Deus coloca, dá para a nossa vida, né? E vamos prosseguindo na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Hoje eu quero falar de um tema que está na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 10, fala assim que Jesus é o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas é conhecido. Conhece as suas ovelhas, bom pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Esse é o termo certo, está escrito na Bíblia, na versão Almeida, revista e corrigida. Por quê? Eu gosto muito dessa versão, defendo ela, defendo a tese dessa versão, sabe por quê? Porque quando você tem a Bíblia nessa versão, você tem a Bíblia numa língua clássica, num português clássico, né? Tem umas Bíblia hoje aí, hoje tem Bíblia para todos os gostos, né? Tem uma Bíblia que tem uma versão que chama Bíblia Viva, né? Tem linguagem de hoje. Tem umas Bíblias aí que tá com umas linguagens assim muito pobre. E isso é ruim pro leitor, sabia? Por que o pastor Jamil está falando isso? Porque depois de 40, 50 anos de evangelho e 30 de pastorado, você aprende o seguinte: você aprende muitas coisas com Deus e você aprende também muitas coisas no autodidata. O professor autodidata é o maior professor que tem no mundo, é o autodidata, porque ele aprende observando as coisas e fazendo as suas próprias experiências. Eu aprendi muito e vi muitas pessoas, aprendi muito com a Bíblia, eu quero dizer, e vi muitas pessoas aprender, lendo a Bíblia, aprender a ler. Eu conheci uma pessoa que não sabia nem juntar as letras, não sabia nem, naquele tempo era beabá, não sabia nem o beabá. E de repente a pessoa começou a ler a Bíblia todo dia e foi se esforçando e uma explicação daqui, outra dali, quando a pessoa estava lendo desenvolvidamente. Mas a linguagem é clássica, tá entendendo? Agora, se for uma linguagem pobre, a pessoa vai aprender o quê? Vai aprender, você pode ver que na Bíblia, né, o povo é cheio de falar um monte de gíria, mas você pode ver que na Bíblia não tem gíria, porque o português é bom, né? Na Bíblia revista e corrigida não tem gíria. Aí tem umas Bíblias que eu vi um homem lendo uma Bíblia um dia desse, na internet, não sei nem quem é, mas pensa numa linguagem pobre, pensa num negócio esquisito. Mas vamos aproveitar a chuvinha aqui para nós falar de Jesus, do bom pastor, né? Jesus falou assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Ou seja, se eu trouxer isso para a minha vida, se você trouxer essa palavra para a sua vida, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que todo homem é pastor da sua casa.
E se você tiver que dar a vida pela sua família, né, você o faz. É isso que Jesus está falando. Na verdade, Jesus está falando de pastor, mas na verdade Jesus está falando de amor. Amor à família, amor ao próximo, dedicação, cuidar. Tem uma coisa muito interessante que eu sou muito observador, mas às vezes eu quero falar as coisas e Deus não deixa eu falar na hora que eu quero falar. Deus deixa falar só na hora dele. E tem uma coisa muito interessante, porque quando eu estava aqui, daqui lá na sede em Arapongas, são 100 quilômetros que divide a Igreja Luz do Mundo Mandaguaçu da Luz do Mundo Arapongas, que é o nosso QG, lá do pastor Alex Rosa. E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, depois que passou eu fiquei meditando assim, né, falei assim, glória a Deus, né, eu tava aqui, né, com Covid, assim, abandonado, né, abandonado, porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas, e na hora, às vezes, são poucas ovelhas que olha para o pastor, né? Então eu estava aqui, tipo, abandonado, assim, com Covid, e todo mundo com medo de mim, né? O povo tem muito medo das coisas, de certas coisas, e o povo com medo de mim, e eu, né, aqui com Covid e tal, e já estava muito ruim, porque eu fiquei achando que era uma gripe, que era um problema renal, que eu estava tratando um problema renal, e estava doendo o rim. Então, mas na verdade estava doendo o rim e o pulmão, e eu não desconfiei, né? Então quando eu estava naquele processo, né, me sentindo sozinho, me sentindo abandonado, né? Mas eu não estava, irmão. Sabe por quê? Porque Deus escolheu um pastor para cuidar de mim, além de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o bom pastor, é o sumo pastor, mas o pastor Alex foi o meu pastor, foi o meu, né, guardião naquela hora, sabe? Naquela hora, quando ele ficou sabendo lá, ele já catou o carro e veio aqui, e já, quando ele veio aqui, eu já estava no hospital, ele nem me viu, conversou só com a minha esposa, ele nem me viu, entendeu? Mas ele chegou e cuidou de mim e deu as diretrizes, né? O que era para ser feito para me ajudar. E isso a gente nunca esquece. Gratidão você nunca esquece. E ingratidão também você não esquece. Por quê? Porque a ingratidão fere o coração da gente. Mas a gratidão, ela entra no nosso subconsciente. A gratidão, ela entra na nossa mente, né? E fica lá dentro, batendo. Então, há muito tempo era para me ter dito isso, mas Deus não deixou eu dizer. Hoje, o Senhor está permitindo que eu estou aqui tomando esse café, né? O pastor Alexandre que gosta desse café aqui. Outro dia ele veio aqui tomar café comigo. Café nessa canecona aqui é bom, né, pastor Alexandre? E uma maravilha, irmãos. Cuidou de mim e me abençoou, me ajudou, né? Ficou com cuidado de mim, todo dia ligando para mim, querendo saber como é que estava o meu quadro, e eu passando para ele, né? E foi uma bênção de Deus, e graças a Deus o Senhor me tirou daquela. Eu quase cheguei quase a ir para a UTI, né? O Senhor me tirou de lá daquele hospital,
quando era para mim ser entubado, o Senhor não deixou que eu fosse entubado e cuidou de mim. E assim, Jesus, que é o meu sumo pastor, cuidou de mim, mas o meu pastor, né, do qual eu faço parte do campo, pastor Alex Rosa, diga-se de passagem, cuidou muito bem de mim e da minha família, né? Cuidou de mim e da minha família, deu suporte pra gente. E isso não tem preço. Isso chama amor. E amor não se paga com dinheiro. Amor tem uma palavra que ajuda a entender, mas não paga. Gratidão. Gratidão ajuda a entender o amor e talvez até estender a corrente do amor. Gratidão serve para isso, mas não paga. Não tem palavra nem dinheiro que paga, porque isso é coisa de Deus. Isso está no coração daqueles que realmente servem a Deus, que serve a Deus acima de tudo, né? Amém? Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana na presença do nosso Deus. Amém?